Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de mestre da semana. E a dica de hoje eu vou falar sobre a curva dos disjuntores. Muitos eletricistas me perguntam, professor, eu estou fazendo uma instalação elétrica aqui numa residência e quais são as curvas dos disjuntores que eu utilizo? Primeiramente, vamos ter um entendimento do que é um disjuntor. O disjuntor termomagnético, que você, eletricista, vai utilizar esse disjuntor em uma instalação elétrica residencial, o disjuntor termomagnético ele tem dois disparadores. O primeiro disparador é o disparador magnético, né? que é internamente existe uma lâmina bimetálica no disjuntor, que com o aquecimento da corrente de sobrecarga, essa lâmina dilata e solta a trava do disjuntor. Esse é o primeiro disparador. O segundo disparador é o disparador magnético. Existe uma bobina interna que, quando você tem um curto-circuito, induz uma tensão nessa bobina, né? Essa tensão vai gerar um campo magnético em torno da bobina, ela funciona como um ímã e vai desarmar o disjuntor. E aí, o que tem a ver isso? O disparador magnético ele é definido pelas curvas dos disjuntores. Eu vou falar duas curvas de disjuntores, curva B e curva C, e a terceira curva que existe é a curva D. Aí o eletricista pergunta, professor, para o chuveiro eu coloco que curva? B, C ou D? Coloca a curva B. Curva B significa o seguinte, que o disparador magnético, que é a bobina aqui para curto-circuito, dispara entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. A curva B, eletricista, ela é utilizada para cargas puramente resistivas. Professor, e curva C, quando é que eu utilizo? Por exemplo, você está fazendo uma instalação numa residência de um ar-condicionado, você instala a curva C. Por quê? O disparador magnético é de 5 a 10 vezes a corrente nominal. A curva C é feita para cargas fracamente indutivas. Por exemplo, ar-condicionado, iluminação, utilizando iluminação fluorescente, por exemplo, cargas como motores, pequenos motores, é curva C. Outra dica, o disjuntor geral da sua residência, você pode utilizar curva C. A curva D, eletricista, é uma curva específica para cargas fortemente indutivas, cuja corrente de disparo do disparador magnético é entre 10 e 15 vezes a corrente nominal. Por quê? Por que essa separação de curva B, C e D, eletricista? Porque vocês sabem que existem cargas que, quando são ligadas, elas têm uma corrente de pico. Por exemplo, o ar-condicionado, né? Quando você liga, ele tem lá o compressor, então ele dá um pico de corrente, então por isso que eu não posso colocar curva B. Por exemplo, bomba de água, qual é a curva do disjuntor? Curva C. Se você colocar a curva B, quando partir a bomba, né? Por exemplo, a bomba da sua caixa d'água, que vai drenar essa água para os moradores daquela residência, o disjuntor curva B desarma. Por quê? Porque o disparador magnético da curva B é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. E aquela bomba, por exemplo, ela tem uma corrente de partida 10 vezes, ou, por exemplo, 6 vezes a corrente nominal. Então, segue a dica. Para iluminação, vocês podem instalar curva B, iluminação de LED, curva B, instalações de carga puramente resistiva, curva B, demais cargas, como ar-condicionado e outros tipos de carga que são fracamente indutivas, utilize a curva C. Outra dica que também, aproveitando, se vocês observarem esse disjuntor aqui na minha mão, muita gente pergunta por onde que é a entrada de energia, a saída de energia. Se você olhar nesse disjuntor aqui, olha, ele tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Isso significa que a entrada pode ser tanto por cima quanto por baixo. Se essa setinha estiver apontando só para cima, a entrada é em cima, a saída de baixo.
Fica aí para você, eletricista, essa dica flash dessa semana.